A nossa lição, né, é uma lição sensacional, né? Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder. Deus ele tem falado de forma maravilhosa aí com a sua igreja, né? A cada domingo, né? A cada domingo uma lição mais importante. E hoje vamos discutir, bater um papo aqui um pouco a respeito do ministério avivado, né? De Jesus. Se Jesus ele teve um ministério avivado, ele que era Deus, né? E abdicou do seu trono de glória para estar conosco. Olha que grande responsabilidade nós temos para buscarmos o avivamento aí em todos os dias das nossas vidas, né? Eu costumo dizer que quando o sapato aperta, quando vivemos dias difíceis, tempos difíceis, pode ser um sinal de Deus de que a igreja precisa buscar mais a sua presença. E vamos aprender aqui hoje, nessa manhã, bastante com o ministério aí do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, vamos ler aqui do 14 ao 22. Se você tem sua lição, abra sua revista, né? Para estarmos aqui compartilhando sobre esse tema. O ministério avivado de Jesus. Diz assim a palavra: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías. Ele leu lá no capítulo 61. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O 19. A apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável ao Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Glória a Deus pela palavra dele, né? Vamos ao contexto aqui, antes de entrarmos nos pontos da nossa revista da escola dominical, né? Jesus, ele havia terminado, né, de jejuar ali 40 dias e 40 noites. E ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E nesse deserto ele foi tentado de diversas formas ali por Satanás, para que ele pudesse ser forjado para a sua vida, para o seu ministério. Jesus, ele venceu em cada artimanha de Satanás, em cada tentação de Satanás, em cada prato de lentilha que foi posto diante dele. Ele venceu usando a palavra de Deus. E é assim que eu e você precisamos vencer nesse mundo. É através da palavra de Deus. É por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Nesse texto deixa muito claro que Satanás, o nosso adversário, ele conhece a palavra de Deus. E você precisa ter certeza daquilo que você sabe sobre a palavra de Deus, para que você não venha cair em armadilhas e você venha a cometer pecados. Nesse contexto, Jesus ele segue ali para o seu ministério, que ele inicia com 30 anos. E é uma data interessante, eu estava verificando, né? Que ele iniciou seu ministério com 30 anos, um ministério de apenas 3 anos. Depois ele foi estendido no madeiro e ficou lá pendurado por 3 horas, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Aí você pergunta: por que o senhor está contando isso, pastor Flávio? Não sei, mas que é interessante né? Essa questão do múltiplo dos números 3 que tem aí em toda essa trajetória até que ele ressuscitou. Jesus ele veio ao mundo para poder cumprir um plano, né? Uma promessa, lá de Gênesis 3:15, que Jesus viria, né, do ventre de uma mulher para poder pisar, esmagar a cabeça da serpente. Mas não poderia ser um ato qualquer.
era necessário que houvesse a plena intervenção do Espírito Santo de Deus em todos os momentos do ministério de Jesus. A gente vai aprender sobre isso aqui. Só que eu preciso destacar para vocês que Jesus, quando veio ao mundo, ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Isso é a famosa união hipostática de Jesus. Porque não tem como ele deixar de ser Deus para cumprir uma missão aqui na terra. Mas lá em Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia nos fala de que ele escolheu esvaziar-se do que ele tinha de semelhança a Deus, ou seja, dos seus atributos de ser Deus. Pastor, me cite um atributo aí de ser Deus. Ele, quando estava aqui na terra, ele não estava usando o seu atributo de ser onipresente. Ele, para poder se transportar de um lugar a outro, de uma cidade a outra, ele usava os meios comuns daquela época, seja a pé, seja de barco, ou seja, ele não usou os seus atributos de ser onipresente como Deus, porque, como eu falei aqui, lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, salvo engano, ele fala que ele esvaziou-se. E esses atributos dele como Deus, ninguém poderia tirar dele. Porque a escolha de vir a essa terra para poder nos salvar é uma escolha dele antes mesmo. A sua palavra diz de que o mundo fosse criado, de que o primeiro homem, o Adão, ele fosse criado. Então ele escolheu antes de tudo, ele sabia que o homem ia errar, ele sabia que o homem ia pecar, mas ele viria como o segundo Adão para poder mostrar de que era possível viver aqui na terra sem carregar pecados, porque ele precisava ser santo, 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 sem cometer nenhum pecado, para que ele pudesse receber sobre si o pecado da humanidade, para que ele pudesse trazer salvação a toda a humanidade. Então ele era 100% Deus e era 100% homem. Eu preciso trazer para vocês aqui um pouco do que era também essa humanidade de Cristo, para que vocês possam entender que aqui na terra ele lutou de todas as formas como o homem, para que a gente possa entender que não era fácil para ele vencer o que ele venceu ou fazer o que ele fez. Porque tem muitas pessoas que dizem e falam que ele conseguiu vencer o mundo porque ele estava aqui como Deus, justamente pelo fato que eu ensinei para vocês nessa manhã, que ele era 100% Deus e 100% homem. E ele vai nos ensinar e trazer algumas estratégias, né? Hoje a moda é chamada de chaves. Chaves para poder transformar a sua vida. E é verdade, são chaves que vão nos auxiliar e nos fazer entender que aqui na terra a gente pode falar como Paulo falou lá em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus ele tinha certeza que pelo auxílio do Espírito Santo de Deus, ele conseguiria, como auxiliador, vencer aqui na terra. Só que eu e você também temos esse auxiliador, esse Espírito Santo que habita dentro de nós, que faz morada dentro de nós para auxiliar você em tudo na vida. Seja como um termômetro para poder dizer, não vai por esse caminho, não comete esse ato que é pecado. Ou até mesmo lhe fortalecer para dar uma sabedoria extraordinária, acima da média. Ou para você cumprir uma missão, por exemplo, um propósito evangelístico, que é difícil, é muito difícil poder, por exemplo, subir nesse altar para poder pregar a palavra de Deus. Tem temas que a gente estuda por semanas e ainda tem dificuldade de poder explicar para vocês de forma didática, porque a gente fica pregando, olhando para os rostos e sem saber se vocês têm compreensão ou entendimento desse texto. Então, pela graça de Jesus, nós somos boca dele. É por isso que nós conseguimos pregar a palavra de Deus, é por isso que nós conseguimos evangelizar, é por isso que no nome de Jesus nós conseguimos expulsar demônios, fazer com que aquele que é aleijado, ele venha estar curado e se tornar uma pessoa perfeita no seu andar. É por isso que através do nome de Jesus, nós como pastores, e você, mesmo sem ser pastor, também pode orar pela vida do próximo, para que casamentos venham ser restaurados, para que filhos venham ser libertos das drogas e tudo mais que você venha precisar. É por isso que ele fala assim, ó, eu sou. Sabe por que ele fala que ele é o sou?
Eu já falei isso aqui, porque Ele é o sou que você precisa. Se você precisa de vitória, Ele fala, eu sou aquele que vai te dar a vitória. Se você precisa de cura, Ele vai dizer, eu sou aquele que vai te dar cura. Se você precisa de libertação no seu lar, Ele vai dizer, ei, eu sou aquele que vai trazer libertação para a tua casa, em o nome de Jesus. Mas vamos lá, entendendo a humanidade de Cristo, porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano. Anote aí se possível. Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. O segundo Adão, ele será sim obediente a Deus. O primeiro Adão, ele foi tentado numa única coisa. Tinha uma única proibição sobre a sua vida. Não comer de quê? Da árvore, do fruto, da ciência, do bem e do mal. E mesmo tendo apenas um único, se possamos assim dizer, empecilho, ele foi lá, comeu do fruto proibido. Então ele precisava vir na função de servo. Porque nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. E ele fala, eu vim para cumprir a vontade de quem? Do meu Pai. Aí você fica aqui na terra dizendo assim, eu sou dono da minha vida. Eu sou dono do meu dinheiro. Eu faço o que eu quero da minha vida. Aí esquece que se acordar sem respirar, morre, já era, né? Foi embora. Nós somos apenas mordomos. Tudo que chega na nossa mão, até a saúde para trabalhar, é Deus que permite que você venha desfrutar. Então aprenda isso hoje, tá bom? Então você é servo. E Jesus ele veio com essa missão de servo. E ele seria obediente a Deus em todas as coisas. Segundo, ele para poder ser um sacrifício vivo, ele precisava ser homem para que pudesse ser um sacrifício substitutivo. Se por um homem entrou o pecado, através de um homem sairia esse pecado no que se refere à reconciliação para com Deus. Jesus ele veio ao mundo sem pecado, gerado pela graça de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Viveu num mundo sem pecado, foi tentado em todas as coisas, não apenas no que se refere a um ato, como foi o primeiro Adão. E ele tomou o cálice da ira de Deus, que representava, que continha dentro daquele cálice, ali os pecados de toda a humanidade. Naquele momento ele recebe, é tanto que ele teve medo e fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele não conhecia pecado até aquele momento. E ele iria conhecer pecado quando ele tomasse todo o pecado da humanidade. E depois ele caminharia para o sofrimento da cruz. Lembram da história do bode expiatório? Lembra do que era dito lá no Pentateuco, no que se refere ao sacrifício? Que era necessário que se pegasse um animal que pudesse receber todos os pecados do povo e fosse largado para sofrer no deserto. Jesus ele foi esse bode expiatório que recebeu os pecados para sofrer. É por isso que ele foi sofrendo até a cruz do Calvário. Mas só que ele escolheu receber esses pecados. E quando ele foi hasteado ali na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida e disse, Pai, está consumado. Quando ele fala isso, ele representa o segundo animal, que era morto para que o seu sangue fosse derramado. Porque só há perdão de pecados através do derramamento de sangue. E duas coisas se cumpriram na pessoa de Jesus. Ele era esse animal que sofria no deserto pelas consequências do pecado, e era esse animal aí que era santo, sem mancha, sem mácula. E ele era santo. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia para nos trazer salvação. Ele foi o substitutivo daqueles sacrifícios que eram feitos através do matar do animal para poder trazer perdão de pecados para aquele povo. E hoje,
Basta apenas que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que a gente possa continuar ali, próximo com a pessoa desse Deus Todo-Poderoso. Porque quando ele entregou a sua vida, a Bíblia fala que o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, nos reaproximando desse Deus Todo-Poderoso. Por isso que foi um sacrifício substitutivo. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Terceiro, ele veio como homem para ser o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, ele é o caminho que leva a Deus, ele é a verdade, porque ele é o cumprimento da promessa, e ele é a vida, porque só nele, quando nós nos entregamos a ele, entregamos nossa vida a ele, a gente tem vida nova, e não qualquer vida, mas vida em abundância. Ele veio também para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Jesus, ele é o cabeça da humanidade restaurada. Com o pecado, quem domina aqueles que são pecadores, que andam no pecado, fica melhor essa frase, é Satanás, porque ele conduz do jeito que ele quer, porque você dá brechas e ilegalidades para a sua vida. Jesus vem e fala assim: agora quem restaurou foi eu, agora quem tem a chave da vida, da morte, sou eu comprei todos eles com alto preço na cruz do Calvário, e Satanás não tem mais espaço para colocar a mão em nenhum daqueles que são meus filhos, que entregaram a sua vida para que eu possa cuidar da vida deles, porque esse sempre foi o propósito original de Deus, de que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele direto na hora que nós quiséssemos. Nós somos a coroa da criação, aplauda o nome de Jesus. E também ser nosso exemplo e padrão de vida. Ele viveu na vida sem pecar. Ele ainda disse assim, ei, no mundo tereis aflições. Eu sei que é difícil, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, eu vou ajudar vocês a vencer esse mundo também. Porque o plano da redenção, o plano de salvação, ele não está completo apenas quando você entrega a sua vida a Ele. O plano da redenção vai estar completo quando a gente estiver com Ele, selando as bodas do Cordeiro. E a trombeta do Senhor, ela está pronta para tocar a qualquer momento, como um alarido, como um grito de comando forte. Será que você está preparado quando a trombeta soar para você voar, para encontrar com Ele nas nuvens, para poder desfrutar de tudo que existe de maravilhoso no céu? Já pensou você chique lá, caminhando por ruas de ouro? Já pensou? Não vai ter mais fome, não vai ter mais guerra, não vai ter mais essa bagunça que existe, não vai ter mais discussões de brigas políticas. Ei, está chegando a hora, Jesus está voltando. É por isso que essa igreja escolheu como tema avivamento, porque a palavra diz que nos últimos tempos haverá um grande avivamento na igreja, para que pessoas possam ser salvas, libertas, curadas pelo nome de Jesus, e você vai se encher de forma tão maravilhosa e gigante desse Espírito Santo de Deus, que você não vai precisar nem ter aquele costume antigo de dizer: pastor, ora por mim. É você que vai orar e vai expulsar demônios. É você que vai orar e vai trazer libertação e salvação para a sua casa, em nome de Jesus, porque isso é promessa dele, não é minha, é dele. Está escrito na palavra dele. Glória a Deus e aleluia. Primeiro ponto aqui da nossa revista, diz assim, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele tem um profundo relacionamento, com a terceira pessoa aí da Trindade. E interessante que no Velho Testamento, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele agia em pessoas específicas para propósitos específicos. Exemplo: quando Saul ele foi ungido rei, ele recebeu o Espírito Santo para poder ser o representante de Deus aqui na terra como rei, para conduzir o seu povo. Quando ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, Deus sai para lá, Samuel, vem cá, vou te levar para a casa de Jessé, e lá você vai ungir como rei, o novo rei de Israel. Ele escolhe Davi, o mais novo, o oitavo, filho, entre 15 e 17 anos. E no momento que ele vai receber
a unção, a Bíblia fala que o Espírito de Deus que estava em Saul, ele vai sobre a vida de quem? De Davi, para instrução e condução. Só que nos dias de hoje, Jesus ele prometeu que enviaria o Consolador para nos ajudar. Só que ele não entra em pessoas específicas por uma missão. Ele está, ele mora, ele está dentro, ele preenche um buraco, um vazio que existe dentro de nós, que só um Deus, e ele é Deus, como a terceira pessoa da Trindade, poderia preencher esse vazio e esse espaço. E quando você fala assim, Senhor, eu entrego minha vida a Ti, eu me arrependo dos meus pecados de forma instantânea, o Espírito Santo de Deus, que é um Deus, como eu já falei aqui, ele passa a fazer morada dentro de você durante toda a sua vida e existência aqui na terra. Nós, essa geração, depois de que Jesus morreu na cruz, temos o privilégio de ter um Deus que mora dentro de nós para nos auxiliar em qualquer coisa que a gente venha precisar. E a palavra dele ainda diz o seguinte, que naqueles momentos que a gente tem extrema dificuldade, não sabe como falar, não sabe como pedir, ele, o Espírito Santo, ele vai até a presença do Pai com os gemidos inexprimíveis para interceder pela minha vida e pela sua vida. Jesus ele veio ao mundo com uma comunhão fantástica do que se refere a essa harmonia com o Espírito Santo de Deus. Porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda na condução. Vamos ver aqui o Espírito Santo atuando de 4 formas em todo o ministério de Jesus. Primeiro, que a revista fala, no nascimento, Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de ti, há de nascer, será chamado Filho de Deus. Jesus ele foi gerado de mulher, porque era essa a promessa, na mulher, pelo Espírito Santo de Deus, porque Romanos fala que todo aquele que é nascido da mulher é nascido no pecado, homem e mulher, nós somos pecadores. Por isso que ele veio ser gerado de uma forma especial, mulher, mas através do Espírito Santo de Deus, que gerou uma semente na barriga de Maria, para que Jesus pudesse vir. Presença do Espírito Santo de Deus no nascimento. Segundo, no batismo, lá no Jordão, e lá houve a manifestação da Trindade, assim como houve na criação, lá em Gênesis 1, Olha só, Mateus 3:16. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. João Batista tinha tido a promessa de que, João 1:33, e quando ele visse o sinal de alguém que ele fosse batizar, de que o Espírito Santo fosse sobre a vida dele, seria aquele que iria batizar não apenas mais nas águas, mas agora iria batizar com o Espírito Santo. E ele teve esse prazer de visualizar. Então ele batizou nas águas, porque Jesus precisava cumprir tudo que um homem normal precisava cumprir em relação ao seu ministério. Até a sua idade de 30 anos, era a idade que normalmente os sacerdotes e profetas eram lançados para poder exercer ali o seu ministério. E ele seguiu cada um dos seus passos. Ele precisava ter uma origem, de dizer assim, é Jesus de quem? É Jesus de onde? Ele falou, João Batista. João Batista pode trazer testemunho sobre a vida dele. É por isso que eu me revolto quando eu vejo pessoas hoje dizer o seguinte, eu não preciso de igreja. A igreja sou eu não preciso congregar. Deus já habita dentro de mim. Ainda vai escutar pastor de YouTube, já viu? Agora tem igrejas no YouTube, gente. Está lá o Pix, manda o dízimo. Pastor, eu quero reconciliar. Vamos reconciliar através de videochamada, Tecnologia pura, modernidade. Quem é que vai lhe acompanhar no seu dia a dia? Quem é que vai acompanhar a sua família? A sua criança vai ser ensinada aonde? E o adolescente, o jovem? É necessário que a igreja exista. Jesus ele cumpriu todos os seus pré-requisitos. E ele frequentava a igreja aos sábados.
Ele foi quando criança, foi quando adulto, leu o texto de Isaías, aí eu e você queremos mudar a liturgia, queremos mudar a rotina, achar que igreja não é mais importante, que coinonia não é mais importante, que ter um pastor perto de você para lhe auxiliar como ovelha não é mais importante. Vamos agora implantar novos textos da Bíblia, né, gente? Então vigia, crente, vigia, varão. Jesus, ele vai, recebe ali o Espírito. Jesus não recebeu naquele momento o batismo com o Espírito Santo. Não tem lógica e necessidade, né? E tem pessoas que ensinam isso é uma heresia, de que Jesus tivesse necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Ali houve um selamento para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério. Assim como foi com Davi, que foi rei, ele também recebeu algo sobrenatural para que ele pudesse ser fortalecido para poder pregar as boas novas. É por isso que houve esse derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. E ouve a voz, né, de Deus. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Por quê? Porque ele estava vencendo etapa a etapa como homem aqui na terra. E escolheu esvaziar-se de ser Deus para viver como homem. E estava ali iniciando agora o seu ministério. Olha que coisa importante. Terceiro, na tentação, Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, diferentemente do primeiro Adão, tentado apenas quanto à árvore da ciência do bem e do mal, Jesus, o segundo Adão, ele foi tentado em tudo, conforme é escrito em Hebreus 4:15. Deserto, gente, ele tem um significado sempre para a nossa vida. Quando você precisa ser forjado para algo maior, para um propósito maior, Deus vai ter que lhe ensinar de alguma forma. E sair da posição de conforto é sempre ruim para a nossa vida. É ou não é? Eu preciso fazer um exercício físico para emagrecer. É bom? Você vai chegar, às vezes, no nível de exercício que para você é um prazer, um hobby, você correr, você fazer um exercício físico e etc. Mas tudo que você é confrontado para ir para algo maior ou melhor, existem mudanças de dor na sua vida. Então, eu costumo dizer que Deus, ele vai permitir que você passe por momentos de prova na sua vida, para que você possa ter moldado o seu caráter, a sua vida, para que ele possa te colocar em degraus, em lugares maiores. Eu vou para uma faculdade para poder aprender algo, para colocar em prática esse algo. Ou tem algum médico aqui que nunca passou pela faculdade de medicina? Não tem como. Assim também é na vida ministerial e na vida do ser. Jesus, ele precisava ser posto à prova, para que ele pudesse sair ainda mais forte para iniciar o seu ministério. Então, quem é que leva ele? A Bíblia é clara. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele conseguiu vencer em todas as coisas usando a palavra de Deus. E por último, não está na lição, mas o Espírito também estava com ele no Calvário. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Amém? Então está aí a prova de que o Espírito Santo estava ativo e sincronizado com o nosso Jesus. Depois vem lá, o subtópico, o Espírito Santo no ministério de Jesus, né? Jesus, ele inicia seu ministério na Galileia, depois de voltar do monte da tentação, lá no deserto da Judeia, pela Galileia. Lá ele abre lá o livro, é confrontado, porque ele lê ali o texto de Isaías 61, e ele inicia. E a Bíblia fala que em tudo o Espírito Santo era com ele. Olha só, Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o texto que nós lemos hoje, de Lucas 4:18-19, fala que o Espírito Santo era com ele. E o Espírito Santo auxiliava, porque o ministério de Jesus, ele consistia em pregar, curar, ensinar e libertar. É impossível que você faça essas 4 coisas sem você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo de ensinar, é ensinar a palavra de Deus.
Eu não falo a ciência, teologia. Mas você ensinar segredos que só o Espírito Santo de Deus revela para a sua vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem sobe aqui no altar e não é cheio do Espírito Santo de Deus, é uma palavra igual uma comida sem sal. É dessa forma. Por isso que o ministério de Jesus, pautado nesses 4 pilares, ele sempre teve auxílio do Espírito Santo de Deus aí na sua vida. E olha só, e na pessoa de Jesus, escute isso, se inicia o derramamento do Espírito Santo com propósito permanente da permanência desse Espírito Santo na vida da pessoa. Ou seja, no velho, entrava num, saía com um propósito. E na pessoa de Cristo, nunca mais esse Espírito Santo parou de habitar aqui na terra, numa pluralidade de pessoas. Ele está dentro de você de forma permanente. Se ele está dentro de você de forma permanente, então você está apto para pregar. Olha só a responsabilidade. Para curar, em nome dele, para ensinar e para trazer libertação, meu irmão. Oh, aleluia. Você já tinha dado um glória aí bem forte. Eu vou dizer de novo, tá? Na pessoa de Cristo, o Espírito Santo, ele agora se tornou em definitivo em cada um de nós. E por causa desse Espírito Santo que habita em nós, nós estamos aptos para exercer o ministério de Jesus aqui na terra, que consiste em pregar, curar, ensinar e libertar. Isso é para a minha vida, para a tua vida, para os teus filhos, para a tua descendência, porque essa é a nossa missão aqui na terra. Sermos exemplos e seguirmos os passos de Jesus aqui na terra. E você quer viver no tal do ministério do banco, só vive sentado na igreja, né? Mal canta. E se o Jó falar assim, bora levantar para cantar. Nossa, é um tal de senta e levanta que eu não aguento mais. Não, Jó? A gente vê no semblante, né? E hoje Jó estava animado, azeitado, né? Isso aí, está avivado. Parabéns, Jó. Está fazendo um excelente trabalho com a nossa igreja, viu? Que Deus te use e capacite cada vez mais. Sou teu fã, hein? Jesus e a oração em seu ministério. A oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. E pelo exemplo de Jesus aqui na terra. Olha só. Se Jesus, que era 100% Deus, mas também 100% homem, ele tinha essa dependência de falar o tempo todo com Deus, imagina nós, hein? Eu trago para vocês que 27 capítulos dentro dos evangelhos, ou seja, 1/3 da vida de Jesus, relatada nos 4 evangelhos, elas são de momentos de oração de Jesus. 1/3 da vida de Jesus aqui na terra. Em tudo ele consultava a Deus, em tudo ele se consagrava a Deus, em tudo ele buscava a Deus. E você às vezes tem dificuldade de vir na oração de Davi, uma vez na semana, para orar meia hora pela tua vida e pela tua família. Tem dificuldade de levantar às vezes de madrugada, para poder Deus te libertar de alguma coisa. Gente, se Jesus, que era Deus, orou assim, imagina nós. Jesus, eu acho que ele tinha saudade dos tempos que ele estava ao lado do Pai e batia um papo com ele, né? Porque a oração é nada mais do que isso, é você conversar com Deus. Se você acredita de que seu Deus é algo tão palpável, assim como você pega nessa lição aqui da escola dominical, você precisa bater papo com ele. É por isso que lá em 1 Pedro diz que nós temos que lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Porque o mundo ele gera essa necessidade desse bate-papo. Eu falo que é o princípio da psicologia, né? É conversar. A gente quer chegar num psicólogo e poder bater papo, não quer escutar, quer falar. É assim ou não é? Fala. Aí a gente faz, às vezes, uma pergunta. Aí o psicólogo vai lá e devolve com outra pergunta, porque ele quer escutar tudo sobre a sua vida, porque ele sabe que a sua necessidade principal é de falar. Aí nós temos um Deus que está pronto e apto para nos ouvir, mas nós não conseguimos ouvir a esse Deus e não queremos muitas vezes falar com esse Deus. Aí eu vou te ensinar uma coisa, quando você for orar, me escute, guarda um tempo para você poder ficar em silêncio, não seja mal educado. Quando você terminar de falar, você cala a sua boca um pouquinho, continua lá de joelho e espera, porque é a partir desse momento que Deus vai começar a falar com você. Se você só fala,
ele não vai ter espaço para poder falar na sua vida. Então fala tudo o que você quer, depois guarda um tempo para que ele possa falar com você. Ou ainda fala assim: Deus, me revela através de um profeta, me revela através da tua palavra, me revela, né, através de um sonho, ou fala comigo, em alto e bom som. E ele é que vai escolher a forma de falar com você, porque ele sabe a melhor forma de te dar a tua resposta. Agora, se eu tenho uma certeza na minha vida, assim como eu estou vivo aqui hoje nesse altar, é de que o Todo-Poderoso, ele fala com a gente, sim. Muitas vezes não é aquilo que a gente quer ouvir, mas ele fala, e ele quer falar com você ainda hoje. Basta que você exerça o trabalho de orar e de se relacionar com esse Deus aí, todo-poderoso, né? O valor da oração. Nós oramos porque amamos a Deus e anelamos a sua companhia. Você ama a Deus? Então ora. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E aí vai uma vida de oração. Eu falo que a oração ele é o oxigênio da nossa alma. Assim como o nosso corpo precisa comer para viver, nutrientes, né? Nós precisamos de oração para oxigenar a nossa alma. Sem oração é impossível que você viva nesse mundo e consiga vencer esse mundo, porque é pela direção de Deus, chaves, como dizem os coaches, né? Que você vai conseguir ter uma vida de sucesso aqui na terra. Você vai conseguir vencer os pormenores, as dificuldades aqui na terra. Então, oxigene sua alma todos os dias, em todo o tempo. Ore tomando banho, ore dirigindo o carro para levar menino na escola. Quando for comer, agradeça o alimento. Ao levantar, ore. Ao dormir, ore. Ore o tempo todo. Bata um papo com o seu Deus. Chama ele de papai, de painho, de meu amorzinho, do que você quiser. O importante é que você ore e fale com ele. E desenvolva uma intimidade. E assim como o exemplo de Jesus, relatado nos evangelhos, você também possa ser, a partir de hoje, um exemplo de oração em nome de Jesus. Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Permaneceu sozinho em oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estamos caminhando para o fim. Uma vida na unção do Espírito. Olha só. Com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Jesus ele teve uma vida de serviços sobre a confirmação do Espírito Santo. Aí aqui a revista divide em duas partes. A unção do Espírito na vida do obreiro e a unção do Espírito na vida do crente. 2 Timóteo 1,17 traz aqui para a gente, né, um texto fortíssimo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Não tem como você ser um obreiro da casa do Senhor sem você orar, sem você jejuar, sem você ler a palavra e sem você colocar em prática aquilo que você leu na palavra de Deus. Quando você faz esses 4 pilares, você está pronto e apto para poder exercer o ministério que Deus colocou na sua mão. Se você aceitou o chamado de ser um obreiro, você precisa estar sendo revestido, porque você agora passou para um grupo de pessoas que têm um chamado. Satanás está vendo tudo. E ele vai tentar estar ao teu derredor, para quando você escorregar, ele vai lá e tenta te tragar. Então você precisa sempre ter um espírito extremamente fortalecido, para que ele possa ser guia da sua vida, guia da sua obra, como obreiro do Senhor, e em todas as coisas que você venha fazer e ter a condução. Por isso que você não pode nunca se afastar dos caminhos do Senhor. Por mais que você erre, você precisa se arrepender de imediato, não esconder ou guardar debaixo lá do tapete aquele pecado, mas sim se arrepender, confessar aquele pecado, para que o Espírito Santo de Deus possa estar em plena harmonia para com você. Ei, não existe avivamento sem oração.
Não existe avivamento sem leitura da palavra de Deus. Se nós estamos ansiosos, buscando avivamento, e vamos buscar durante todo esse ano 2023, você precisa exercer cada vez mais a leitura da palavra de Deus e buscar intimidade para com Deus através da oração. E se você tem um chamado para poder fazer como obreiro a obra do Senhor, independentemente de ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, seja o que for, você precisa ter uma sintonia para oxigenar a sua alma, para que você possa ser avivado durante todos os dias da sua vida. Já pensou você acordar falando em línguas? Parece que o quarto virou o céu, ou o céu desceu para o seu quarto, e começa aquele rebuliço, línguas estranhas, aquela presença. Parece que a gente está enxergando ali nuvens no nosso quarto. Oh, como é bom acontecer isso. Eu já desfrutei isso na minha vida e é maravilhoso. Ei, se tem uma coisa que eu amo, é Deus falar comigo. Eu acho que é por isso que, normalmente, quando vem um profeta aqui na igreja, ele lança uma profecia sobre a minha vida, porque eu peço que ele fale comigo sempre, durante todos os dias da minha vida. E sempre digo assim, não me importa aonde for, seguirei ao meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, eis-me aqui, irei. Música de Vitorino Silva. E a unção do Espírito na vida do crente. Olha só, viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que os teus pés tocarem. Olha o que diz Lucas 24 e 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo não foi só para aquele povo naquele momento. A promessa de Joel, ela se estende a todos aqueles que acreditam e buscam essa promessa, para que você possa se comunicar com Deus também em outras línguas, gerar uma intimidade com Ele em outras línguas, porque o revestimento do Espírito Santo, ele vem para que você possa receber poder do alto, poder do céu, para você exercer o ministério de Jesus aqui na terra. E você já aprendeu que é para todos, é para mim, é para você, é para todos aqueles, gentios ou judeus. Gentios que aceitaram e reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu declaro que em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus e vai entender que a sua missão aqui na terra é pregar a palavra de Deus, é evangelizar a palavra de Deus, é cuidar de pessoas, é cuidar, é curar, é libertar. E nós seremos sim uma igreja avivada, catedral da família. Será uma igreja avivada em o nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida em o nome de Jesus. Oh, aleluia! Seredarada cantará. Seduriadarada cantará. Seradarada cantará. Oh, Jesus está aqui. Eu sinto a presença dEle neste lugar. Eu anseio pelo avivamento, porque eu sei que quanto mais a igreja estiver avivada, é porque Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse mundo não é para nós. Esse mundo só tem sofrimento. Oh, vem depressa, Senhor, vem depressa, aviva a tua igreja e vem depressa para nos buscar em um nome de Jesus. E eu encerro minhas palavras dizendo o seguinte: se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? O Senhor Jesus, ele teve um ministério avivado, de renovação espiritual constante, que assim como a palavra de Deus se renova a cada manhã, a sua vida
possa ter renovação espiritual também a cada manhã. Aplauda o nome do Senhor Jesus.